Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, estamos chegando na reta final desse ano e dos episódios. Né? Eu tô emocionada hoje. Hoje você já viu que eu já cheguei, né? Diferente. Tu chegou meio estranha, tá emocionada, tô emocionada. Né? Gente, a gente precisa agradecer a Gra, que sempre deixa a gente tão bonitinha, realça a nossa beleza. A fábrica de bolo Vó Alzira do Pechincha, que manda sempre um bolinho gostoso pra gente comer com as nossas convidadas. E bora lá que hoje tem muito assunto, hoje né? Tá quente o nosso assunto. Tá quente, né? Gente, hoje a gente tá com uma pessoa muito especial. Especial pra mim, particularmente, como pessoa. Especial porque ela é uma pessoa muito especial. Ela vai contar um pouco da história dela. Ela tem muita coisa pra falar com a gente, muita coisa pra conversar. E hoje a gente tá trazendo aqui a Fernanda, que vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado. Nossa, acho que última convidada desse ano. E assim, a melhor convidada que a gente poderia ter, abrilhantando aqui o nosso podcast. E eu tenho certeza que a tua história vai transformar muitas vidas, assim como transformou a minha também um dia. Eu que agradeço a ambas. Um privilégio enorme estar aqui. Carolzinha foi minha ex-aluna. A gente tem uma história de vida pessoal que é bastante marcante. Em algum momento das nossas vidas, esses papéis se inverteram. E a Carol passou a ser a minha instrutora. E quando eu recebi o convite e comecei a acompanhar o trabalho de vocês, eu falei assim, gente, é apaixonante, não tem como eu não estar lá, não tem como eu não dividir esse momento com elas, assim. Então, privilégio, honra todo meu. Eu ainda recebi um café maravilhoso, porque tem todo um bastidores aqui por trás, gente. Vocês não têm noção, assim, o João recebe a gente bem com café, minha filhota tá aqui, minha família tá aqui por trás, todo mundo ajudando. Então, a gente tem todo um carinho aqui na hora que chega, um privilégio enorme. Tomara que seja realmente algo impactante para as nossas vidas e para aqueles que nos ouvem, né? Com certeza vai ser. E, Fernanda, para começar, né? A Fernanda, ela é militar, gente. E como é que foi esse teu começo? Eu sei que você se tornou militar muito novinha, né? Conta um pouco pra gente aí como é que é essa sua história, né? Como uma mulher militar, como é que foi para você todo esse processo? Gente, eu tenho 41 anos. Eu sou o tipo de pessoa que não tem problema com idade. Eu falo mesmo, sabe? E eu comecei a descobrir o concurso militar muito jovem. Eu sou oriunda de colégios públicos a vida toda. E eu sou muito grata à Escola Municipal Campo dos Afonsos, que me deu a minha base naquela fase, quando a gente ainda chamava de educação primária. E o ginásio, né, antigo ginásio, Escola Municipal Maria das Dores Negrão. Depois eu fiz um concurso público e entrei para o Colégio Brigadeiro Newton Braga, que é um colégio que é da Força Aérea Brasileira. E lá eu descobri que havia um concurso interno para que eu pudesse me tornar técnica de enfermagem. E o meu sonho sempre foi lidar com essas questões da saúde, né? E o bombeiro sempre fez meu coração bater mais forte. Eu tenho um caso de amor, assim, com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro enorme. E aí o que aconteceu? Nós começamos a estudar, eu fui passando em cada uma dessas etapas e me formei no técnico de enfermagem aos 17 anos. Eu ingressei aos 15, com 17 já estava formada. E me inscrevi para prestar o concurso para a Força Aérea Brasileira. Passei de primeira, foi um susto. Mas eu sempre fui estudiosa, eu sempre fui focada, determinada a passar nos concursos e passei. Passei de tal forma que eu não pude me inscrever para o concurso que seria o meu sonho, que era o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Porque eu não tinha idade. Eles exigiam que a gente já tivesse completado a maioridade e tudo, mas não poderia ser durante a tramitação do concurso. Então, passei na aeronáutica e fui. E dou graças a Deus por isso, porque era realmente para estar lá. E depois eu fui entendendo alguns recadinhos, assim. O Brasil é laico, a gente segue a religião que a gente quiser, nós somos livres, né? Mas eu nasci no dia 25 de março. E é o dia em que se celebra o dia do sargento especialista da aeronáutica. E eu fui prematura. Eu nasci um mês e pouquinho antes, assim. Então, é quase que como um recado que vem dos céus. Olha, eu estou te fazendo para isso, você vai nascer na data da sua profissão e eu vou te formar para que seja, e eu vou mais além. Eu quero que você ajude outras pessoas a se tornarem também. E de forma não ambiciosa, não planejada, não preparada, eu comecei a trabalhar, dando instrução para grupos pequenos de alunos que eu queria que tivessem transformação na vida, e principalmente aqueles que não tinham recurso para. A educação me move, sabe? Eu acho que a educação, quando a gente se propõe a fazer da forma correta, a gente se torna, de fato, agente de transformação. E eu já nem sei mais precisar
quantas centenas de alunos passaram pelas minhas mãos e não se restringiu ao trabalho, né, na Força Aérea. São muitos alunos já no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil, na Polícia Militar, 2 estados do meu país, porque eu tenho alunos em São Paulo, eu tenho alunos em outros estados, alunos no Corpo de Bombeiro Militar, não só do estado do Rio de Janeiro, mas já tenho aluno em Minas Gerais também. E você vai vendo se espalhando por aí. E não tem nada mais gratificante do que você ver essas pessoas tendo dignidade, tendo as suas vidas transformadas. É tão digno isso. Eu tenho uma grande amiga, minha melhor beijo, Nidita. Doutora Nídia Barros. Ela apaixonada, acho que vou te dar aula, né? De clínica. Me deu. Olha a história dessa menina. Eu falei pra ela, eu vou contar essa história no podcast, porque o recado que você envia pro mundo, apesar da sua timidez, é um recado muito poderoso. Essa menina é nascida e criada em Bento Ribeiro, uma mãe de origens simples demais, criando 3 irmãos sozinha. 2 irmãos conseguiram passar em concursos, trabalharam, estudaram. E a Nídia conseguiu se tornar sargento da Força Aérea. E ela foi primeira colocada no concurso dela de entrada e de saída. Uma menina extremamente batalhadora e esforçada. Só que, assim como eu, ela vinha de colégios que não tinham aquela formação acadêmica voltada para encarar um vestibular de medicina. E nem recursos financeiros para fazer isso de forma particular. Então, ela se dedicou extremamente a isso. E foram 5 anos de pré-veste. E ela, durante 5 anos, ela ouvia assim: isso não é para você. Medicina não é para quem é pobre. Poxa, você não tem suporte de pai, porque, como eu mencionei no início, a mãe dela criou sozinha. Você não tem estrutura para chegar lá. E ela chegava para mim: amiga, deu média em farmácia. Amiga, vai dar para biomedicina. Falei: seu sonho é ser biomédica? O que move o seu coração é ser farmacêutica? Porque sonhos são coisas grandiosas demais para serem negligenciadas. Qual é o seu? Porque se você entra numa vaga de biomedicina ou de farmácia, você castra o sonho de alguém que sonha ser biomédico, que sonha ser farmacêutico, para se tornar uma profissional que você não deseja ser. Porque você quer a bata de médica, você quer o estetoscópio, você quer escutar o teu paciente, você quer operar. Então, eu sou contra você se matricular. Mais 1 ano de pré-veste. E assim foi. No 5º ano de pré-vestibular, ela passou para medicina na UERJ. Ela hoje é médica, está formada pela UERJ, já não está mais na instituição, ela deu baixo porque os horários ficaram incompatíveis para se preparar para a residência, para tudo mais. Nós somos amigas, amicíssimas até hoje. Frequentamos a vida uma da outra, não falo nem a casa, mas a vida mesmo, a gente passeia na vida uma da outra. E ela, para mim, é uma história emblemática de que é possível vir de onde você está, em condições adversas, para se tornar e, de fato, vestir o seu sonho. Eu falo para ela, toda vez que você for para um plantão atender um paciente, tenha consciência de que você veste o seu sonho. Você batalhou, isso custou caro para chegar aí. E a gente conseguiu. E quando a gente fala gente, é porque sonhos são construídos a muitas mãos, né? Às vezes a gente começa a sonhar e nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. A gente começa sozinho. Mas a gente precisa encontrar aqueles que acreditam em nós e que caminham conosco. E graças a Papai do Céu, ela teve a mim, teve a Lili, nós tivemos uma rede de apoio que se identificou para seguirmos. Assim, um beijo, meu amor. Uma pena que você faça cardiologia. Eu queria que você fizesse cirurgia plástica. Eu tenho muita coisa para consertar. Para me revascularizar, eu já tenho amigos. Eu precisava de botox, de PDO, mas tá tudo certo. É verdade. É possível. Acho que o grande lance dessa história é que é possível. É verdade. Sabe? Muito possível. Muito, muito. Ela é muito especial. Tem outras histórias assim também, tá? Se a gente começar a falar aqui... Tem um amigo meu, é sargento Trindade, está em São Paulo. Beijo, Trindade. Renato Trindade. Mãe dele, guerreira, trabalhava fora, lavava roupa, formou a irmã advogada e ele é um odontopediatra maravilhoso, sabe? E assim, eu tenho outras histórias. Eu tenho uma xará, que a mãe era caixa do supermercado Presunic, não sei se vocês conhecem ali no Jabur. Ela era caixa lá. E hoje, essa minha ex-aluna é médica, é anestesista, foi militar, sabe? Hoje já deu baixo também porque ficou incompatível juntar as carreiras. Então, são uma infinitude de histórias
de pessoas que seguem na carreira militar muito bem-sucedidas. Eu tenho uma, Karine, foi sargento, estudou, conseguiu se tornar oficial, passou em primeiro lugar para a Força Aérea Brasileira, passou também para o Exército. Então, a gente que dá o rumo, a gente que dá o destino, a gente que define o preço que a gente está disposto a pagar para que os nossos sonhos se tornem reais, sabe? Eu acho que é bem por aí, assim. Verdade. Falo muito, né, gente? Fala você. Não, Mas é a gente ótimo. já tá aqui, né? Assim, Eu já tô meu assim, Deus, apaixonada. babando. Não, e eu acho que isso que você trouxe é muito legal, porque você contou várias histórias de pessoas que fizeram, talvez ali do concurso público, né, do militarismo, um trampolim para conseguir outras coisas na vida também, ou realizar outros sonhos, né? E eu achei isso muito interessante, porque isso conversa também muito com a minha história da Sim. Carol. Uhum. A gente entrou no militarismo muito nova, né? E lá dentro a gente teve a oportunidade de ter ali nosso dinheiro, fazer nossa faculdade, honrar com os nossos compromissos, estudar, e hoje a gente não está mais, mas desfruta de outras coisas. Então, acho que todas essas histórias que você trouxe também conversa muito com a nossa história, Com por isso que eu acho que a certeza. gente ficou muito impactada te ouvindo. E aí eu queria saber um pouquinho da tua opinião com relação a isso, né? Com relação a essa visão do concurso público, do militarismo, né? Que você acha? De fato, é um local onde a gente consegue fazer disso um trampolim, e voltando também para a parte das mulheres, né? Porque a gente é um podcast voltado para mulheres e a gente sabe que as Forças Armadas, a maioria é muito homem, né? A gente entrou numa época onde a mulher no Exército só podia entrar sendo de saúde. Acho que a Fernanda mais ainda. Você vê sim. mulher ainda, né? né? Sim, nós somos minoria. Uhum. Entretanto, não significa que nós sejamos a parte mais frágil. Isso é uma coisa importante de ser ressaltada. Eu sou uma suspeita para falar do militarismo, porque eu sou fã, porque tudo que eu obtive na minha vida foi graças a essa base inicial. Depois as coisas foram sendo ampliadas e dignificadas e melhoradas. Mas os pilares do militarismo, eles estão intrínsecos na minha vida e eu repasso isso aos meus filhos. Por exemplo, hierarquia e disciplina. Não existe nada que a gente conquiste na nossa vida se a gente não tem disciplina para isso. Eu tô sofrendo, voltei a malhar. Já tem uns dias que eu não tô indo. Chutei o balde lá longe. Tô pensando aqui como é que vai ser para catar nesse processo. E a disciplina, ela te obriga a ir, mesmo que você sinta dor. A disciplina é o que te move quando a motivação te abandona. Quando a gente pensa em hierarquia, na minha casa, eu sou mãe de 3 crianças, né? Uma loucura que vocês nem imaginam. Minha princesa tem 16, eu tenho um menino de 12 e uma garotinha maravilhosa de 9. Se não existir hierarquia e eles começarem a se comportar como eu, a gente perde a noção de como vamos reger as regras dentro da nossa casa. Então, eles precisam me respeitar. Eles são, sim, subordinados a mim. Agora, o fato de serem subordinados a mim não significa que eles não serão tratados com bondade. Inclusive, é o que faz parte do nosso juramento, né? Tratar com bondade o nosso subordinado. E aí, quando a gente volta os nossos olhos para uma hierarquia que é praticada para cima, é com respeito. É necessário que se haja isso. Eu trago isso até para uma realidade de casamento. Se todo mundo quiser mandar da mesma forma, viver as mesmas coisas, não subsiste, porque reino dividido não subsiste. A gente não consegue, quando está em litígio, quando está disputando quem ocupa a posição de maior destaque, a gente se lasca. A verdade é que a gente precisa somar as nossas forças diante das divergências que a gente tem. Diante das nossas fortalezas e das nossas fragilidades. A gente precisa adequar esse somatório de forças. E o militarismo me ensinou isso. O militarismo ele me deu noções que eu levo para a prática de uma vida inteira. Foi dentro de um quartel que eu aprendi a importância de dividir comida quando se sente fome. Foi dentro de um quartel que eu aprendi que a última bolacha do pacote não é só minha. Muitas vezes ela precisa ser compartilhada para matar a fome de um outro colega que está no campo comigo. Foi num quartel que eu aprendi que o frio dói nos ossos, mas que eu posso aliviar essas dores se eu me agrupar
com pessoas que não necessariamente sejam meus amigos, mas que sejam meus aliados. Isso faz uma diferença enorme. E o fato de se aliar te permite descobrir afinidades e de te impulsionar a levar amizades que serão para o resto da vida. Foi dentro de um militarismo exacerbado, com muita disciplina e ordem, que eu aprendi que a cólica menstrual não é o maior problema de uma mulher. A gente consegue superar isso usando os equipamentos apropriados para isso, as medicações apropriadas para isso, e que a gente consegue ser maior do que as nossas dores. Eu sempre falo isso quando eu tô correndo, até hoje, isso não muda, gente. Como pode isso, né? Eu tô indo pro 24º ano de carreira, eu ainda sinto aquela dor do lado quando corre, aquela dor do ar desviado. Aquilo não passa nunca, gente. O pessoal fala pra mim, é respiração, é isso. Não é, gente, não adianta. Eu tento respirar, eu coloco adesivo pro nariz, continua doendo do mesmo jeito. Mas eu aprendi que quando dói muito, e quando amigos descem, e que já estão dando voltas e voltas, e que você tá retardatário naquele teste físico, eles gritam o seu nome, e eu vivi essa experiência recentemente no TACF, vai, não para, a senhora não pode parar. Você descobre uma força sobrenatural. E quando você pensa que era o fim, você tem aí uns 30%, 40% a mais para ainda dar gás. Então, o militarismo, ele te doutrina para isso. Então, assim, você que é mulher, tá ouvindo a gente, sonha com isso, almeja essa carreira. Não é uma carreira que é só masculina. Existe espaço para você. A gente tem visto isso pipocar as notícias. Acaba de ser promovida a primeira mulher, né, ao posto de oficial general 3 estrelas na Força Aérea. Eu tive a honra de ser comandada por ela e eu sempre que converso com amigos eu falo sobre isso porque é uma mulher que lidera a sua tropa, independente de quem são os liderados, com bondade, sabe? Eu já tive a oportunidade de estar formada em turma, a chuva batendo no mau tempo e ela vai para a chuva, então ela lidera através de exemplos. É por isso que essa notícia da promoção dela teve uma repercussão e foi tão amplamente divulgada por gente que é subordinada. Porque eu acho que foi uma alegria vê-la na posição em que ela está, sendo mulher, sabe? Então, assim, liderar independe de sexo. Liderar não é uma função que é exercida exclusivamente por homens. Nós veremos muitas mulheres à frente de tropas, de instituições militares, instituições civis organizadas, à frente de multinacionais. Eu acho que nós temos muitas habilidades de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E isso nos permite chegar aonde a gente nunca imaginou que chegaríamos, assim. Eu penso dessa forma. E acho legal, né, você trazendo isso, porque eu vejo em você muito essa liderança também, ali na sala de aula, né? Eu fui sua aluna, né? Isso já tem quanto tempo, gente? O João tem... Tu tava grávida do João, né? Quando você me deu aula. Deve ter uns 13, 14 aninhos aí. Deixa pra lá essa parte. Está jovem. E eu achava muito legal que... Acho que assim como a Luísa tá te conhecendo hoje, ela tá aqui embasbacada, era assim nas aulas, né? Eu também tô, tá, Luísa? Eu lembro que você começava a falar, a gente ficava assim, ó... de boca aberta, né, e entendendo ali. Quando é que foi que você teve esse start, assim, que você percebeu que hoje eu sei que você percebe isso, que você tinha esse dom, assim, para dar aula, que você conseguia hipnotizar, entre aspas, as pessoas ali através do seu conhecimento. E como é que hoje você é uma das tops aí no materno infantil, né, nessa disciplina, né, que tem muito ali nas provas militares. Como é que você descobriu também que era a tua área essa? Foi assim, foi acontecendo? Amiga, se prepara para rir. Eu descobri isso quando os boletos chegaram. Eu descobri isso quando eu comecei a ter contas para pagar. Sim. E o salário não estava sendo suficiente para dar conta de tudo. Bom, meu esposo eu conhecia soldado, mas a gente não teve nenhum tipo de relacionamento. Eu sou bem séria. Eu tenho fama de ser marrenta, de não dar confiança para ninguém. Ele prestou concurso, passou para o CFC. Naquela época era bem disputada a prova. Voltou. E mais uma vez eu fui bem marrenta de novo e expulsei ele da minha sala. Porque ele chegou com um paciente afogado. Eu falei, sala de trauma não é lugar para ter gente assistindo o que a gente vai fazer. Eu preciso estar com o médico, minha equipe de socorristas e o paciente. Eu não quero gente dividindo espaço aqui. E convidei-os a se retirar com a educação. Mas ele me achou bastante marrenta e eu já tinha fama mesmo. Tu acredita que eu tenho essa fama de ser antipática, de ser marrenta? Eu nem sou. Tem, mas não dou muita confiança. Assim, trabalhando, eu sou bem séria. E aí, o que aconteceu? A gente se conheceu,
a gente começou a namorar, ele insistiu bastante. E ele chegou pra mim, ele era aluno de cursinho preparatório, ele falou assim, olha, no curso onde eu estudo, estão precisando de professora de enfermagem. Você já não tá dando aula aí? Porque na instituição eu já dava aula. Tava lá dentro. Eu viajava para dar aula para Camaca da Cafá, escola de especialistas, algumas aulas eventuais de emergência, de um curso que já até está extinto, já mudou de nome. Na época era curso de capacitação em saúde operacional. E eu dava aula nesse curso, ele falou, você não quer começar? E eu vendo um bolo de boletos, eu falei assim, cara, não é uma questão de querer, eu tenho que. Tem que. Então eu vou aprender, eu vou estudar esse conteúdo, eu vou ver como é que a gente faz, eu já era antenada nos concursos e vamos tocar o barco em frente. Eu comecei. E aí é que eu acho, né, que o Papai do Céu, ele direciona os passos. Porque eu comecei e eu explodi. Eu comecei num lugar, o outro lugar já me chamou, o Meyer já me contratou, nem existe mais esse curso no Meyer. Eu já fui parar na Taquara, de repente eu estava na Ilha do Governador, de repente... Eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? E eu comecei a trabalhar muito com isso. Só que eu descobri a grande paixão da minha vida. Interessante que isso ativou minhas memórias, porque nesse colégio Brigadeiro Newton Braga, onde eu fiz o técnico de enfermagem, minha professora, um beijo, Zumira Maria, sempre vai ter alguém que vai fazer parte do teu processo te apontar o caminho. Me faltava grana para comprar coisas básicas, material de bolso, jaleco, esteto, coisas básicas. E minha professora soube, porque eu fui até ela falar que eu ia trancar o curso técnico e tudo mais. Eu vou chorar, gente, não pode não, né? Borrar minha make. Eu choro dessa. Todo episódio. Todo episódio chora. E eu ia trancar o curso por falta de recursos financeiros. Assim, era uma fase bem complicada da minha vida. E ela olhou pra mim e ela falou assim, você não vai trancar. Porque você vai ser professora. Porque você sabe materno e infantil como poucos sabem. Porque você se interessa por isso. E porque eu vou ouvir falar de você, eu vou te ensinar, você não vai trancar. Ela se juntou com a mãe de uma amiga minha, que é do Exército Brasileiro, Simone, Chalcione, e comprou todo o meu material. De bolso, jaleco, caneta, uniforme, sapato fechado, tudo. E ela falou assim, continua. E eu continuei. Eu terminei aquele ano entre os 3 primeiros colocados do curso, não lembro exatamente, porque sempre era uma disputa com as 2 primeiras, ou era eu, ou eram elas, e eu não lembro exatamente, mas eu sempre estava ali entre os 3 primeiros em relação a grau, a nota. E aí aconteceu que eu terminei, fiz os estágios, com a ajuda dela, passei, e até hoje, quando eu falo que eu entro em sala de aula, eu nunca entro só. 2 pessoas me acompanham. A professora Zumira Maria, que está viva, saudável, graças a Deus, trabalhando ainda no Colégio Brigadeiro Newton Braga. Ainda não se aposentou, é minha mestra, é a pessoa em quem eu busco referências, não só do tipo de profissional que eu quero ser, mas do tipo de ser humano que eu quero ser. É por isso que eu tenho tantos alunos que eu já tive a oportunidade de acolher também. Ninguém vira mãe à toa, não, tá? Esse papo deles me chamarem de mãe. Isso não é do nada, não atribuí esse apelido a mim, é porque eu cuido mesmo dos meus alunos como a Zumira cuidou de mim. E a minha avó, porque eu lembro que eu subi a rua para pegar o ônibus, o 624, que faz a linha Mariópolis, Praça da Bandeira, às 3h45 da manhã, ainda era de noite. E a minha avó virava para mim e falava assim, você é valente. Você vai ser a primeira a dirigir um carro da sua família. Não importa se você é mulher, você vai conquistar tudo que você quer. E tem um monte de coisa para conquistar ainda, tá? É, com certeza. Muito. Eu quero ser médica ainda. Você imagina essa loucura, depois de 40 e pouco, encaminhar os filhos para começar uma faculdade de medicina? E eu vou. Sim. Eu vou voltar aqui nesse podcast pra gente conversar sobre isso. Olha, eu não disse que dava? Vê se vira cirurgião, tá? Pra plástica? operar a gente. Como é que faz pro cirurgião plástico se operar? Tem como, não? Seria anestesia local? Tem. Algumas coisas dá, né? Enfim. Então, assim, eu tenho sonhos na minha vida a serem conquistados ainda, porque eu acho que a gente não pode morrer antes da morte chegar. E a gente só pode parar de sonhar quando a gente não está mais aqui. Então, enquanto eu estiver viva, os sonhos habitarão a minha mente, o meu coração, eles povoarão o meu corpo, eles me inspirarão a conquistar, a evoluir, a avançar, porque eu não nasci para ser inerte. Eu sou um ser em movimento, eu sou um ser em adaptação. Eu sou um ser que está sempre inquieto. Existe uma inquietude dentro de mim. Te entendo. Você entende? Te entendemos, né? Eu não sou de calmaria. O desconforto me move. O sonho me movimenta. Eu não consigo parar. Sim.
É uma coisa que eu não sei explicar. TDAH? Talvez não. Pode ser também. Pode ser? Tá bom. A Luísa pode falar um pouco melhor. Que seja. Se a gente não parar e for, tá ótimo. Eu acho que eu tenho, tá? Só acho que não foi diagnosticado. Sim. Também não foi tratado quando deveria, né? Mas tá em tempo ainda. Se eu diagnosticar, a gente trata. Tô viva? Não tem problema, Né? Não tem problema. E entrando, você tocou nesse assunto psicológico agora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Eu sou psicóloga. E eu lembro que na época que eu estava estudando para o curso da ESA, né? Para o concurso da ESA, eu tive logo uma gastrite nervosa, porque as emoções ficam lá em cima, né? Não sei quantos mil concorrentes e estuda a semana inteira. E será que vai? Eu não venho de uma família assim que tem dinheiro. Então, assim, eu precisava passar, né? Eu terminei o ensino médio e a minha mãe já começou a me dar o currículo que vai trabalhar de técnica em enfermagem no hospital. Aí meu Deus, eu preciso passar nesse concurso. Então, as emoções estavam daquele jeito. E você, enquanto professora, eu acho que você tem muito contato com os alunos, né? Qual é a tua percepção com relação a isso? A essa preparação emocional, a importância dessa preparação emocional para esses desafios, que é o concurso público, uma prova de concurso. O que você acha com relação a isso? A preparação cognitiva e emocional, o que você percebe aí nos seus alunos? Antes de tudo, eu vou querer seu cartãozinho para poder te indicar para eles, né? Porque acho que precisa. Com certeza. Algumas coisas a gente não consegue contornar em sala de aula. Você vê que cada um traz uma bagagem e algumas bagagens são muito dolorosas de se vivenciar. Depois a gente vai até trocar ideia por trás das câmeras para você entender o quanto que é difícil. Pesa até em nós, porque você absorve, somos seres humanos trocando o tempo todo. Mas o que eu sempre falo para eles é o seguinte: um papel não define quem você é. Obter a classificação, a aprovação, não diz o ser humano que você se tornará. Não define. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aquilo é um passaporte que te habilita a entrar num lugar que você julga ser o melhor para você. Mas você nem pode ter certeza disso. Eu, por exemplo, julgava que seria o Corpo de Bombeiros. Eu sou apaixonada até hoje. Tudo que tem de curso deles, eu me lanço para fazer. Mas o melhor lugar para mim não era lá. Isso era um julgamento meu. Segunda coisa, Brasil é laico, né? Já falei isso aqui. Cada um segue a religião que quiser. Mas eu leio a Bíblia e ela me parece um manual de instruções. E tem um cara lá, chamado Davi, quem estiver me ouvindo aí. Esse Davi era pequenininho. Esse Davi, ele cuidava de ovelhas. Significa que ele limpava cocô. Que ele protegia de bichos mais agressivos. Significa que ele botava ração, recolhia dejetos. Essa era a função dele. Era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Até que ele vivia no meio de um povo e chega um cara gigante, tipo assim, 3x4, sabe? Um saradão, fortão, lutador. Quem é o campeão de UFC aí? Solta aí de longe, o campeão de UFC atual aí. Alex Poitin, eu vi essa luta. Veio um Poitin, um fortão, intimidou o povo inteiro e esse pequenininho que pastoreava ovelhas. E falou, olha, eu vou passar o sarrafo, vou descer a lenha, vou dizimar geral e não vai ficar ninguém de pé. Olha o meu tamanho, olha a minha técnica, olha o primor, como eu executo os meus golpes. Não tem quem me encare. Eu não tô chamando um pra luta, eu tô chamando geral, porque eu dou conta de todo mundo. E começaram a buscar guerreiros para enfrentar o tal do Poitin daquela época, né? Contemporaneamente agora a gente fala do Poitin. Pediu uma colinha ali, vocês viram? Dos bastidores. Não tinha quem enfrentasse. Até que a história chegou nesse pequenininho que provavelmente estava catando cocô, colocando ração. Só que ninguém parou para perceber o que esse pequenininho já tinha feito de estratégias ao longo da vida desde criança. Na história conta que ele enfrentou um urso e... Vral! Sacramentou o urso. Conta também na história que ele pegou um leão e vral! Detonou o leão. Ou seja, ele tinha uma intrepidez, uma ousadia, uma coragem. Eu não encaro um leão, não, gente. Eu tenho medo de gato, dependendo se for um bicho de rua mais agressivo. Medo de barata. É barata, então... O cara encarou um leão, encarou um urso. Aí vão falar pra ele, olha, o Poitin tá aí, o vencedor, o cara que é o, né... Da guerra, adorei a luta do Poitin, brasileiro. Beijo, Poitin, se você viu o nosso podcast maravilhoso. Você não vai ser derrubado, não. Vai ganhar todos. Enfim, mas era o campeão da época. E aí, ele chega e fala assim, quem é esse cara que vem aqui, no meu território,
Pra desafiar a minha estratégia, o meu povo, ameaçar o abastecimento da minha casa, comida, tudo. Quem ele pensa que é pra virar dono de tudo aqui? Então, a primeira coisa que eu peço sempre é que eles tenham esses sentimentos despertos neles. Ao invés de visualizar um gigante, enxerguem a potência que existe em você, mesmo sendo pequeno. Mesmo com que todo mundo te veja menor, o menor de todos, há uma potência em você para ser revelada, ok? Segunda coisa, quando esse cara se voluntaria para enfrentar gigantes, ele é desacreditado. Mas ninguém acredita mesmo. Vem um meio metro para enfrentar um 3x4, quem vai acreditar, Carol? Eu não acredito. Ninguém. Ô, meio metro, já que tu vai encarar, então tu coloca uma armadura aí, se veste direito, pega um fuzil, um HK, uma pistola, se arma inteiro e vai, porque senão você não vai ter conta de parar esse cara. E ele dá voz aos outros. E é aí que ele me ensina que a gente não tem que dar vozes, ouvir vozes paralelas. Entendeu? Porque a gente vai ouvir no processo. Você não vai conseguir, isso não é pra você, medicina não dá, quartel também não, você não aguenta, você era doente, você é fraco, você vai ouvir. Inicialmente, ele deu ouvido a essas vozes. E ele tentou colocar armadura. Ele tentou manejar a espada. Quando ele olhou pra ele, ele falou assim, brother, não dá pra mim. É pesado, eu não consigo levantar, eu não sei manejar. Ou seja, ele mostra que ele tem que usar as estratégias que ele estabeleceu ao longo do processo de construção de quem ele era e se tornaria. Ele larga a armadura, ele larga a espada, ele fala, com isso eu não vou lutar, eu vou com a carcaça. Minha carcaça e com estilingue, porque o pedregulho vai aparecer no meio do caminho. Isso é fé, porque ele não tinha pedra. Ele tinha um estilingue, eu posso imaginar na infância, ele treinando derrubar maçã, uma ave aqui para fazer um churrasquinho assado ali. Consigo imaginar ele brincando com estilingue sem saber que aquilo era preparo para a estratégia do que ele viveria, ok? E aí ele vai. E quando ele chega nesse processo, ele vai diante do gigante. Gente, eu não sei que sentimentos são esses que são despertados numa pessoa forte como ele, a ponto de não temer o que ele viu. Ele pega o estilingue, ele olha para o lado, acha uma funda, ele pega aquela pedra ali, mira na cabeça e pei, porradão. Quando ele mira, ele é certeiro, ele dá no meio da cabeça e ele cai. Você acha que o gigante morre com pedregulho? Claro que não. Ele cai tonto, zonzo, mas não morto. Ele pega o gigante, segura o cabelo, pega a espada, porque aí ele ia conseguir manejar, e arranca a cabeça. Aí tá no podcast assim, manda arrancar a cabeça. Não é isso, criatura. Não é isso. É só uma história te ensinando a arrancar da sua vida aquilo que te faz procrastinar, aquilo que te faz perder, aquilo que te faz andar para trás. Esse temor que te paralisa. Medo é saudável. Medo impulsiona a gente para frente. Medo é gerador de prudência. Medo só se torna algo nocivo quando ele nos coloca numa condição de inércia, quando ele nos paralisa. Quando o medo gera prudência e impulso, ele é mais do que saudável. Aí sim, quando tomba, ele arranca a cabeça, que ele fala assim, esse 3x4 aí se levantar, ele me quebra no meio, deixa eu cortar logo a cabeça. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês aí, mulherada que tá me ouvindo, os meninos também, porque vão ficar de curiosos aqui, querendo saber o que a gente fala. Certeza. Vai ter um monte. O que a gente tem que fazer? Corta a procrastinação. Corta pela cabeça, corta pela raiz, corta o pensamento de descrédito, corta o medo que paralisa, só aceita o medo que gera prudência. Entenda que um papel não define que você é, que a primeira vez não necessariamente será a última, que existem outras possibilidades, que as oportunidades vão surgir como a pedra, que você tem que utilizar as estratégias que você domina. Não adianta pegar o resumo do colega para estudar. Você precisa construir o seu. Não adianta pegar o que o outro fez e adaptar para a sua realidade, porque vocês são indivíduos e são diferentes por isso. Não adianta a gente querer copiar o comportamento do outro. O comportamento do outro muitas vezes nos fere. Não é o que dá para a gente adequar à nossa realidade. Então, tracem as metas de acordo com as possibilidades. Não se culpem. Ah, Fernanda, hoje ficou faltando estudar o conteúdo tal porque não deu tempo, eu passei mal. É mesmo? Cadê a câmera que me grava? Aquela Essa ali? aqui. Em mim também não deu tempo, não dá pra vocês verem não, mas a unha tá descascada. Sabe por quê? Porque eu lavei louça. Então, ou eu faço o rosto, boto um reboco aqui pra tá bonito, ou eu pinto a unha.
Tem gente que me pergunta, como é que você dá conta com 3 filhos? Eu não dou, gente. Para de se iludir. Um dever de casa, às vezes, falta. Sim. Uma resposta num bilhete na agenda. Alguma coisa fica pendente. Ninguém dará conta de fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e com exímia perfeição. O que eu aprendi é ser tolerante com aquilo que me falta, com aquilo que eu não consigo, celebrando as coisas que eu fiz e que me levaram à vitória. Elas são parciais. É um somatório. Nós não somos só vitória. Nós somos um produto, uma soma dos nossos erros e acertos, dos nossos fracassos, das nossas vitórias, das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Aí a gente às vezes fala assim, se eu pudesse voltar atrás, você não faria diferente. Porque na época, a maturidade que você tinha permitiu que você fizesse o melhor que você poderia com as condições que você tinha. Quando a gente tiver condições de fazer melhor ainda, a gente faz. Mas enquanto não for possível, a gente segue. Falei muito, né? Eu tô aqui. Que aula, senhoras. Que não, aula. e me deu um déjà vu. É déjà vu que fala? Lembrar coisa do passado? É. Que eu me lembrei que no dia, não sei se era um dia antes pra gente fazer a prova, que você falou algo assim também. Eu não me lembro o que você falou exatamente, mas eu me lembro que a turma toda passava mal de chorar, assim, porque na época acho que nem se falava muito em saúde mental, há, sei lá, quase 15 anos atrás, né? Não tinha muito esse lance. Eu lembro que você trouxe algo assim pra gente tirar o medo. Não lembro a história exatamente que você usou, mas eu lembro que você falou algo nesse sentido. E eu lembro que pra mim eu saí levinha, assim, eu falei, não, agora eu vou fazer a prova tranquila. Eu lembro que eu me passei mal de chorar, que a Fernanda fazia isso com a gente. Igual ela tá fazendo aqui com a gente agora. Passei mal de chorar, eu lembro que, tipo assim, aquele choro foi tipo assim, o medo de ir embora e conseguir fazer a prova. E eu acho que é legal você trazer isso aqui, que é exatamente o que você faz dentro de aula, né, com seus alunos. Você não só dá aula, né? Você traz toda essa questão junto, né, da motivação, né, do incentivo. Eu vejo que seus alunos todos são apaixonadíssimos por você, eu inclusive, né? Ninguém esquece. Tipo assim, já tem... Quantos anos você me deu aula? 12, 13 anos. Eu não esqueci de você. Posso ter até esquecido de outros, assim, né? Talvez passaria na rua, nem reconheceria. Mas você, mesmo se você não falasse comigo, eu falava, Fernanda, vem aqui agora. Eu iria, E eu acho legal que você também não esquece dos seus alunos. Você lembra de... Você pode não lembrar o nome, mas o rosto você lembra. Tu lembra? Meu Às vezes o sobrenome. Gente, então. É a mente brilhante, né? E, Fernanda, eu queria que você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Você já, assim, na verdade, você deu 5.000 recados já. Mas um recado específico, né? Essa parte do recado é que tá acabando. Não quero. A gente pode ficar aqui, morar, Não, dá um recado, mas aí depois surgiu outro assunto, a gente fala também. Mas eu queria que você deixasse um recado muito específico para as mulheres que nos assistem. Não só, talvez, as novinhas que estão aí querendo prestar concurso, mas talvez mulheres maduras já também, que estão deixando medo, né? Talvez tomarem conta delas em outro quesito da vida. O que você traria para elas? Você que é uma mulher que é mãe, você não é só a professora e a militar, mas você é a Fernanda mãe de 3 filhos, que se vira nos 30, né? Para dar conta de tudo, esposa, enfim, né? Com tantas versões. Qual o recado que você deixaria para essas mulheres que nos assistem aqui hoje? Olha lá para nossa câmera do recado. Sonhos, já falei aqui, são coisas grandiosas, mas não negligenciem os seus. Não é tarde para vocês começarem, iniciarem e recomeçarem. Algumas pessoas vão casar aos 70 anos, outras vão iniciar a faculdade aos 60, outros vão ingressar no militarismo aos 17, 18 anos. Temos nosso próprio tempo, já dizia Renato Russo. Se você tiver numa vibe mais biblenta, lê Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas. O que você não pode fazer é sucumbir, é morrer antes da morte chegar. Enquanto tiver vida, enquanto tiver anseio, enquanto tiver vontade, faça. Ignore, não ouça vozes paralelas que te impedem de avançar. Não deem atenção àquilo que castra os teus sonhos. Tem gente que é âncora. E a âncora, ela centra o barco, né? Mesmo nas tempestades. Todavia, ela te impede de sair de lá e navegar. Então, nem sempre o lugar de segurança é o lugar que nos impulsionará
ao nosso lugar de destino. Tem gente que é balão. Quando a gente decola, a gente não sabe ao certo se a gente vai encontrar turbulência pelo caminho. Eu te afirmo, a gente vai. Quando a gente decola, a gente não sabe se voa em mau tempo o tempo todo, em bom tempo o tempo todo. A gente não sabe com precisão o destino em que a gente vai pousar. Às vezes, as rotas são modificadas justamente por um mau tempo. Mas esteja confiante de que você não é gerenciada ao acaso, de que você não está ouvindo esse podcast à toa, de que existe um propósito, uma missão para que você cumpra, e que se você está aqui com a gente, é porque você ainda tem grandes coisas para realizar. E quando você realizar, manda um recado, avisa. A gente ama ouvir essas histórias de luta, de superação e de absoluto sucesso. A gente caminha junto, a gente segue junto. Eu queria agradecer imensamente ao convite de ambas. Vocês foram umas queridas. E a gente vai seguir em frente, com certeza voltando com novas histórias de sucesso. As minhas, as de vocês, as nossas. Sabe por quê? Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Isso o militarismo também me ensinou. A gente junto, a gente percorre distâncias mais longínquas, mais distantes. A gente vai mais além do que a gente imaginou que seria capaz. É isso. Papai do céu guarde vocês aí. Eu acredito nele, né? Pode acreditar, né, gente? Com certeza. Ai, Fê, obrigada. Não sei nem como te agradecer por ter vindo, por trazer. Ai, vontade de apertar. Mas obrigada mesmo. Trouxe muito ensinamento pra gente, né, Lu? A gente tá saindo daqui mais abastecida. A cada podcast a gente sai um pouquinho mais abastecida, né? Mas acho que o teu ser nossa última convidada do ano não foi à toa. Com certeza nos abasteceu pro próximo ano. Com certeza. Só tenho a agradecer. Eu acho que eu vim pensando muito hoje sobre isso, né? A nossa ideia com esse podcast foi levar informação para as mulheres, coisas que a gente percebia na nossa prática clínica que faltava, e a gente tentou levar isso para as mulheres, mas a gente recebeu tanto. Muito. Né? Eu acho que mais do que a gente entregou, a gente recebeu, talvez, né? Porque eu saí muito hoje com esse sentimento daqui, porque eu recebi muitas coisas também do que você falou. A gente está reunida aqui para gravar um podcast que vai passar para outras mulheres, mas eu acho que a gente recebe demais aqui nesse momento de mesa, de troca. Então, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Foi incrível, muitas coisas que você trouxe. Com certeza eu vou levar para minha vida. A gente está no final do ano. Então, a gente já começa aquele planejamento, né? Refletir sonhos, metas, objetivos, e coisas que você trouxe aqui com certeza falaram também ao meu coração. Então, muito obrigada. Ai, eu levo as duas. Onde é que tá o potinho? Dois pra eu colocar e levar embora comigo. Ai, obrigada, muito Fê. Obrigada. Gente, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Os cortes também, né? Que vai estar lá no nosso Instagram, @IntegraCast. Segue a Fernanda. Como é teu Instagram? Professora Fernanda Pires. É prof, né? Que tá? Prof, O arroba. Fernanda Pires. Vocês vão achar lá. Vão achar. Prof. Fernanda Pires. A gente vai botar aqui na descrição do vídeo também. Como é que é a filha que tá? Profa, Fernanda Pires. A gente vai botar na descrição, né? Isso. Vamos colocar, vai estar aqui embaixo. E comenta, gente, todos os insights, tudo que vocês gostaram aqui da gente falou. Se tiver pergunta pra Fernanda, pode botar que a gente manda pra ela. Ela responde lá no Instagram dela. E vamos seguir juntas, né? Muito obrigada. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau.